Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações nesses últimos dias e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do mercado, é o Enilson Nogueira, analista de mercado da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Enilson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam. Enilson, vamos começar olhando para o USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou de soltar novos relatórios de oferta, de demanda. O que o USDA trouxe de números para o milho? Vamos lá, Guilherme. Acho que o primeiro ponto, desde a manhã, do início da manhã, antes do relatório, o mercado já estava mais altista no dia de hoje, tanto por uma questão de sustentação do mercado de trigo, os mercados, principalmente países mais frios, o trigo é utilizado como um substituto ao milho, então uma elevação de preço de trigo ajuda a formação de preços de milho. E agora, mais no final da manhã, a gente teve o novo relatório de oferta e demanda. Acho que o ponto mais importante é o primeiro relatório que traz as informações de oferta e demanda nos Estados Unidos para o 24 e 25. Até abril a gente falava somente da safra velha, da safra 23 e 24, agora a gente passa a olhar para 24 e 25. Um ponto relevante, no caso do milho, é algo que a gente já vem falando já há algum tempo, de redução de área plantada de milho, dando um pouco de espaço para a soja, que está para o produtor norte-americano com relações de margens melhores. E acho que um ponto de atenção nesse OID é que por mais que a área plantada diminua e a própria produção pelo USDA, ali na casa dos 390 milhões de toneladas, seja menor do que os 400 milhões que foram na safra passada, a gente tem um estoque final nos Estados Unidos maior do que foi na temporada passada. Então, esse fundamento de estoques mais altos, se for confirmado, passa a ser um fundamento de neutralidade para esse mercado a médio e longo prazo. Por quê? Por mais que a área seja menor, o potencial produtivo seja menor, do lado da demanda ainda sobra estoques iguais ou levemente maiores na leitura do SDA. Então, no curtíssimo prazo, a gente tem esses fatores de sustentação ligados a trigo e área plantada, mas tendo uma leitura de médio e longo prazo, acho que esse é um elemento que passa a ser central no radar aí dos players de negociação. Por mais que a área seja menor, a gente deve ter um estoque de final para o 24 e 25 nos Estados Unidos, iguais ou levemente maiores do que foi no 23 e 24. E aí, ainda olhando lá para Chicago, antes da gente trazer aqui para o Brasil, Enilson, daqui para frente, Bolsa de Chicago deve continuar acompanhando o plantio e desenvolvimento dessa safra norte-americana, né? Exato. A gente tem uma janela aqui dos próximos 2 ou 3 meses de mercado climático nos Estados Unidos. Então, qualquer deslize do ponto de vista de plantio, até mesmo de clima ao longo do desenvolvimento de safra, acaba sendo um fator de volatilidade e até sustentação dos preços de milho por lá. Acho que esse é um ponto de atenção. Estruturalmente, a área é menor, o potencial produtivo é maior, mas a última linha do balanço de oferta e demanda, que é o estoque, acaba sendo uma notícia neutra e até levemente baixista para os preços a médio prazo. Quer dizer, essa redução de área não vai virar necessariamente uma redução, uma contenção de estoques nessa leitura inicial do SG. E aí, Nilson, trazendo agora essa análise aqui para o Brasil, a gente vai chegando ao final de uma semana com preços subindo, tanto na B3 como no mercado físico. O que está sustentando essas cotações aqui no Brasil? Acho que tem um elemento aí, primeiro, acaba que o mercado de grãos no Brasil tem sido sustentado nos últimos dias, tanto por uma questão cambial e também por uma questão de oferta local, com os problemas no Rio Grande do Sul. Aí, no nosso entendimento, o impacto do Rio Grande do Sul, no caso do milho, é muito limitado, porque acaba sendo uma região, claro, importante para milho verão, mas boa parte das áreas já estavam colhidas, então acaba que o impacto efetivamente no mercado de milho é menor do que a gente observou no mercado de soja, que tem perdas mais relevantes. Mas ainda assim passa a ser um elemento de sustentação. E um outro fator, um fator mais novo, mais recente, é que parte da região, principalmente do Mato Grosso do Sul e Paraná, teve um final de abril e começo de maio com menos chuvas do que o esperado. Então, todo aquele potencial de segunda safra que estava se imaginando, principalmente nessas regiões, deve ser revisto. Não é nada que mude tendência, mas no nosso entendimento, nós ainda teremos uma safra de milho inverno relevante aqui no Brasil, então por isso que não muda a tendência,
mas passa a ser um elemento novo dentro da precificação de curtíssimo prazo no mercado. E aí, Enilson, a colheita já está começando em algumas regiões, deve ganhar ritmo daqui para frente. Esse momento é aquele de pressão sazonal de preços com a colheita andando, né? Exato, Guilherme. Aqui é algo que a gente tem falado tanto para o mercado consumidor, quanto para o produtor rural, para o vendedor, que para os próximos 30, 60 dias, diante dessa safra, que é menor que o ano passado, mas ainda assim uma safra que a gente entende que é razoável, uma safra cheia, os próximos 30 ou 60 dias tendem a ser um período de, primeiro, fortalecimento, elevação dos preços logísticos, e isso acaba diminuindo o basis local. Então, a formação de preços no mercado interno nesse período acaba sendo impactada negativamente. Então, para aquele produtor que está com uma boa estratégia de comercialização, tem caixa, tem condição de armazenamento, esses próximos 30, 60 dias é um momento para esperar todo esse avalanche de milho que tende a ser colhido, que vai pressionar preços para comercializar mais à frente. E aí, Nilson, para a gente encerrar olhando para frente, depois dessa pressão de colheita, depois desses 30, 60 dias, o que a gente pode esperar? A gente pode ter uma nova retomada desses preços aqui no Brasil? Tem elementos para isso? Olhando para uma leitura mais interna, e acho que esse é um ponto importante, a gente falou muito no começo da noção de oferta e demanda global. Se a oferta e demanda global tem uma redução de área nos Estados Unidos, mas uma estabilidade de estoque, que pode ser neutro para as cotações internacionais, quando eu olho para o Brasil, a gente tem uma situação específica. Com a redução tanto de área plantada, quanto de potencial produtivo, de oferta efetivamente agora no 24, em relação ao que foi em 2023, a gente deve ter uma redução dos estoques finais de passagem do 24 para o 25. Então, o nosso entendimento aqui é que, dada essa redução, até mesmo puxada por um cenário de demanda forte, tanto para proteína animal quanto para etanol, é que a gente possa ter preços mais firmes no final de 2024 e começo de 2025. Então, de novo, para aquele produtor que tem capacidade de armazenamento, que está com as contas bem definidas, um caixa razoável, no nosso entendimento é uma boa estratégia esperar para comercializar, pelo menos após esse período natural de pressão nos próximos 30 a 60 dias, preferivelmente mais no fim, começo de 2024, 2025. Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Um bom ponto. Acho que de tudo que a gente tem falado de 2024, acho que agora começa a ter uma janela mais otimista para a noção, para a cotação de milho. Acho que o primeiro elemento, e para a formação de margem do produtor, acho que o primeiro elemento, as produtividades não foram tão afetadas como se imaginava no final do ano. Ou seja, a gente vai ter lavouras bem produtivas, isso é disponibilidade de produto para o produtor vender. E a realidade de preços, tanto com os Estados Unidos com área menor e até alguns ajustes de oferta na Argentina, começam a desenhar um cenário positivo para consumo interno e exportação aqui no Brasil. Então, a gente começa a ver com um pouco mais de clareza, ou ter com mais argumentos, ver com um pouco mais de clareza, essa sustentação dos preços de milho, principalmente para o fim do segundo semestre. Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Obrigado, fica à disposição. O Enilson Nogueira, analista de mercado da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o atual momento para o cenário do mercado do milho, tanto aqui no Brasil quanto no cenário internacional. Enilson destacando, olhando primeiro para os Estados Unidos, um relatório do USDA divulgado nesta sexta-feira, trazendo, como esperado, menos área, menos produção de milho, mas com um aumento nos estoques de passagem norte-americanos diante de uma demanda menos aquecida. Isso, num primeiro momento, traz força para as cotações lá em Chicago, assim como a alta do trigo também puxando o milho na Bolsa Internacional, mas por um segundo momento, para o médio e longo prazo, tendência de pressão para esses preços, já que esse maior estoque tende a pressionar essas cotações. Já trazendo análise para o Brasil, Enilson destacando um momento de preços positivos em função da situação do Rio Grande do Sul, que até não deve ter muito impacto no mercado do milho, mas sim mais no mercado da soja, e uma questão cambial também sustentando esses preços neste momento. Atenção para o mercado brasileiro é que com o começo da colheita da segunda safra de milho,
A expectativa é que os próximos 30, 60 dias devam ser de pressão sazonal nessas cotações, justamente em função desse avanço da colheita, mas a expectativa do Enilson é que passando esse período de colheita, especialmente mais para o final de 2024, começo de 2025, a gente deve ter bons preços e melhores preços de milho para o produtor brasileiro. Então, nesse momento, aquele produtor que tem as suas contas em dia, tem a capacidade de fazer essa armazenagem, pode ser uma boa estratégia segurar um pouquinho essa comercialização, já que devemos ter preços de milho melhores na reta final do ano, virada para o ano que vem, como o Enilson destacou aqui para a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago CBOT, você já está vendo aí na tela cotações em alta, como o Enilson destacou aqui para a gente. Contrato maio 24 vale $4,51 o bushel, alta de 8,75 pontos. O julho 24 vale $4,65 o bushel, elevação de 9 pontos. O setembro 24 sobe 8,25 pontos, é cotado a $4,75 o bushel. E o dezembro 24 vale $4,87 o bushel, alta de 7,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, também cotações em alta nesta sexta-feira. O Enilson já destacou e explicou aqui pra gente. Maio 24 valendo R$ 58,08 a saca, alta de 0,19%. O julho 24 sobe 0,27% e é cotado a R$ 59,11 a saca. Setembro 24 vale R$ 62,72 a saca, elevação de 0,61%, enquanto o novembro 24 vale R$ 65,63 a saca, uma valorização de 0,71%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.